Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e vamos para mais uma aula de ciências. Vamos lá? Mas antes, vamos para aqueles nossos avisos. Gostaria de dizer a vocês que assistir às nossas aulas pela TV é bom demais, mas mais interessante é assistir às nossas aulas pelo aplicativo, pessoal. E para baixar o aplicativo, vocês precisam ter o número da matrícula. Então, pega lá com o seu gestor, com o seu coordenador, com o pessoal da secretaria, que vai dar para vocês aí, olha, o número da matrícula. E com a data de aniversário de vocês, dia, mês e ano, vocês vão poder baixar o aplicativo. E agora a gente vai ter aí na tela a questão do QR Code. E através desse QR Code, vocês vão apontar o celular de vocês, a câmera do celular, e vão baixar. E com esse aplicativo, vocês vão poder conversar conosco no ao vivo. Nós vamos poder agradecer aos gestores, coordenadores, professores, o incentivo que eles têm dado para que vocês participem da nossa aula no ao vivo. Mas, se por acaso você está vendo pela TV, não está ainda no aplicativo, você pode rever a nossa aula através aí do YouTube. Não só essa aula, mas todas as aulas de todas as disciplinas. Estão lá, pessoal. Então, vai lá, rever a aula, indica para o amigo, diz o que é que aconteceu. O amigo vai ficar curioso e eles vão ter a oportunidade de ver através do YouTube. E para que a nossa aula ela seja bem mais interativa, nós contamos, né, com a questão da língua brasileira de sinais. E hoje o nosso querido Clisma, que está aí, olha, se esforçando para dar o nosso melhor, mostrar a nossa aula para todos vocês e vocês poderem participar. Eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai dar as boas-vindas e dizer que está ligadinha no chat para a nossa aula de hoje. Não é isso, Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, estou aqui, gente, já a postos aí, esperando que vocês possam interagir conosco nessa aula maravilhosa que vocês vão ver hoje, tá certo? Então, fiquem ligadinhos e não esqueçam de acompanhar a aula direitinho, tá certo? Pois é, professora Cláudia, é um suspense para o tema da aula de hoje, não é isso? Quando abriu aqui a câmera, eu estava concluindo aqui algo que eu vou apresentar no final. Mas qual é o tema da aula de hoje, professora? Então, nosso tema hoje, gente, nós estamos em festa, né? É o dia 5 de setembro, dia da Amazônia. Esse dia foi instituído, veja, para coincidir com o dia 5 de setembro, mas de 1850, né? Onde Dom Pedro II, ele colocou aí a questão, gente, da província da Amazônia. Então, graças a esse dia, aí a coincidência, né, de ter escolhido esse dia para a gente comemorar. Mas essa comemoração tem muito ainda para a gente refletir, para a gente parar, para saber o que é que está acontecendo com a Amazônia e por que o mundo inteiro, né, está de olho da Amazônia e nós aqui também estamos aqui querendo dar o nosso melhor para que esse bioma ele possa sobreviver a partir, né, de ações que nós vamos também, daqui de Pernambuco, daqui de Recife, ajudar. Mas quando a gente fala na questão aí de um bioma, aí eu venho mostrar a vocês os biomas terrestres brasileiros. Então, aí nós temos, ó, todos os biomas, está bem distribuído aí no nosso mapa, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica, né, o Pampa. Então, vocês estão vendo aí que o nosso bioma aí, o bioma Amazônia, que tem aí a maior extensão. Mas, professora, o que é um bioma? E aí eu estou trazendo agora para vocês a questão do conceito. Biomas são regiões que compreendem grandes ecossistemas constituídos por fatores abióticos e fatores bióticos. Vamos conversar um pouquinho sobre o que são esses fatores abióticos e esse fator biótico. Então, os fatores bióticos são todos os seres vivos que compõem a questão aí desse ecossistema, desse bioma. E os fatores abióticos, que a palavrinha só mudou por conta de um prefixo, do prefixo a, que quer dizer não vivo. Então, aí está sendo representado pelo solo, pela água, pela temperatura, pelo clima. Então, um bioma é uma região que, né, vamos dizer assim, compõe, ou seja, é composto de todos esses elementos, dos fatores bióticos e dos fatores abióticos também. Vejam que interessante em relação a isso. Mas o que é que nós queremos falar ainda sobre esse bioma Amazônia?
Veja que interessante, pessoal. Ele ocupa 40% do território nacional e se estende por 9 países da América do Sul. Então, quando vocês viram lá, no slide anterior, a questão do tamanho, né, da dimensão desse bioma, vocês devem ter percebido, né, a questão dessa ocupação. E agora eu trago em dados, né, 40% do território nacional. Vejam que interessante. Mas o que nós temos mais para falar a respeito da Amazônia? A Amazônia é maior. É maior em quê, professora? É a maior floresta tropical. É a maior bacia hidrográfica. E tem a maior diversidade do planeta. Então, quando a gente fala em relação a isso, a maior diversidade do planeta, a gente está falando de biodiversidade. Então, acredito que muitos de vocês já ouviram esse termo, biodiversidade. A questão aí de ser a maior floresta tropical, a maior bacia hidrográfica, ou seja, a questão da água que está presente nesse bioma é uma imensidão, gente. Então, vejam aí a questão do valor, né, em relação à função que esse bioma, que esse ecossistema representa para todos nós. Isso é muito interessante porque a gente começa a ver que em relação à biodiversidade, né, nesse slide eu selecionei aí alguns dos seres bióticos que estão presentes aí na nossa, vamos dizer assim, nesse bioma amazônico. Então, vejam essa imagem, vou pedir aí para colocar a tela cheia para que vocês observem. Então, a gente vê a questão não só da vegetação, mas também de algumas espécies, né? A questão aí, que eu nem vou dizer o nome agora, porque eu quero depois a gente conversar a respeito desses seres que compõem, né, esse ecossistema, ou seja, esse bioma. Vejam que interessante. Mas o que será que eu tenho ainda para mostrar em relação a toda, né, toda essa ocupação? Então, aqui, a gente viu que o nosso país ele está sendo beneficiado por ter a maior parte, olha, mas ela ocupa a questão de alguns estados. E aqui eu vou apontar, né, esses estados, mostrando a vocês através de quê? Através das siglas, através aí da representação de cada estado. Então, nós temos aqui, ó, ele ocupa parte do território brasileiro. Em que estados? Eu vou apontar para que vocês, eu acredito que muitos de vocês já estudaram isso e agora vão estar vendo quais são os estados. Então, a questão do Acre, do Amapá, né? A questão da Amazônia, do Maranhão, do Mato Grosso, do Pará, né? De Rondônia, de Roraima e do Tocantins. Vejam a questão. Mas, além de ter tudo isso, a questão do solo. Professora, mas a senhora está colocando aí que o solo é pobre, né? E a camada de humus é muito fina. Pois é. É uma floresta que tem essa característica do solo pobre, né? E essa camada de humus muito fininha. Mas, em compensação, ele tem um clima que vai ajudar bastante o que a gente vai querer falar. Clima quente e úmido. Como assim? Como é um clima quente e úmido ao mesmo tempo? Então, para isso, a gente vai agora ver o que é que eu tenho para apresentar a vocês e para explicar no que diz respeito à vantagem que esse ecossistema tem no que diz respeito ao clima. Vamos lá? Então, observem que eu coloquei aí um questionamento e quero que vocês observem bem a imagem e também a perguntinha. E aí eu vou apontar para vocês, mostrando o que é que acontece aí nesse ecossistema. Ou seja, como a Amazônia traz água para o resto do Brasil. É bem interessante isso. E aí eu vou trazer, né, algumas explicações. Para isso eu vou apontar mais uma vez. Acompanha comigo, vem comigo, que eu vou mostrar como é que essa água chega para o resto do Brasil. A questão aqui, o oceano, o sol aquece o oceano. E com o aquecimento ocorre aí a evaporação. E na evaporação, os ventos alísios levam, né, essa umidade. Os ventos alísios têm como principal característica a questão de chuva. Então, ele leva para o continente. Chegando aqui na Amazônia, vai se deparar com uma grande, né, transpiração das árvores, ou seja, a liberação de vapor d'água. Quando esse vapor d'água se encontra com o vapor, né, a questão dessa água
que os ventos alísios trouxeram, formam verdadeiros rios, gente, e são chamados de rios voadores. Esses rios voadores, eles também estão aí, olha, circulando. Eles começam vamos dizer assim, a caminhar, mas vão encontrar a Cordilheira dos Andes. E aí a cordilheira funciona como uma verdadeira barreira. E ele dá uma volta, esse vento, e vem em direção ainda ao nosso país. Aí levando chuva para a questão do centro-oeste e para o sul. Vejam através desse mapa que a área do Nordeste já está mais devastada. E também a Amazônia vem sofrendo a questão aí dessa devastação do centro para as extremidades, para cima. Então, por isso que aqui, na nossa região, a gente sofre mais com o aquecimento, devido a não ter essa grande concentração de árvores, dessa floresta. A Mata Atlântica vem sofrendo também, não é, a questão aí da derrubada de árvores, que a gente ainda vai conversar a respeito disso. Então, é assim que a Amazônia traz água para o resto do Brasil. Eu trouxe isso em forma de curiosidade para vocês. Interessante, não é, pessoal? Então, dá mais uma olhadinha na imagem, percebe aí que a coloração vai mudando, né, em relação ao verde, ao mais escuro, para a gente perceber a questão do Nordeste. Mas agora, eu estou trazendo para vocês algo para a gente poder agora deleitar um pouquinho em relação a uma música. Prestem atenção na melodia e na letra. Vamos lá? A verdade agora é esta, que não cabe no Brasil a magia da floresta. O Irapuru, Ararazu cantam em coro Amazônia. Tem um mar feito de rios, muitos povos vivem lá. Não sei como um curumim não se perde nessa mata. A floresta encantada canta em coro Amazônia. Deixa a árvore crescer em paz, deixa o peixe boi em paz, deixa o jacaré em paz, deixa a canoinha em paz, deixa em paz a onça amazoniana. Pois é, pessoal. Estava gostoso, não foi? Mas vamos dar uma paradinha, porque a nossa aula continua. E depois vocês vão poder, né, ouvir mais uma vez essa música, porque é da Palavra Cantada. Vocês podem encontrar lá no YouTube. Coloca lá, Palavra Cantada, Amazônia, que vocês vão ouvir mais uma vez e viram um ritmo bem típico da região, não é, pessoal? Mas eu fiz um recorte para a gente conversar um pouquinho. Olha o que eu trouxe para a gente discutir. Vamos ler comigo? Amazônia, deixa a árvore crescer em paz, deixa o peixe boi em paz, deixa o jacaré em paz, deixa a canoinha em paz, deixa em paz a onça, Amazônia. Então vejam aí o trechinho que eu trouxe para a gente refletir. Veja o que é a palavra cantada, não é? Está trazendo para a gente. Em relação aí, vamos deixar eles em paz. E veja que ele cita, não é, as árvores, alguns animais, cita também a canoinha. Quem deve estar nessa canoinha? Vejam que não é nenhuma grande embarcação. Ele está falando de uma pequena embarcação, típica dessa região, e que vai ser usado por quem? Pelos moradores, né, desse ecossistema, desse bioma. Então, aí vai a nossa reflexão. Mas, para a gente refletir, eu estou trazendo para vocês uma situação-problema. Olha a nossa situação-problema.
Olha o que eu estou trazendo após, né, ouvirmos aí um trechinho da música para a gente poder refletir e ir em busca de resposta. Quais os principais problemas ambientais que a floresta amazônica vem sofrendo? Então, é hora da gente parar para a gente ver quais são esses principais problemas. Será que vocês aí conseguem listar esses problemas? Será que vocês imaginam o que está acontecendo? Pela letra da música, o trechinho que eu trouxe para vocês, será que já dava para arriscar também? Então, nós vamos ver alguns desses principais problemas e eu convido a vocês a refletirem comigo a causa, né? E o que a gente pode fazer. Então, vamos lá. O primeiro problema, as queimadas. E aí, na questão das queimadas, eu não estou trazendo apenas floresta amazônica, eu estou trazendo a Mata Atlântica, o Pantanal. Todos estão sofrendo bastante com a questão das queimadas. Mas, professora, por que existem essas queimadas? As queimadas aí, gente, para facilitar, não é, a questão da agricultura, para a questão também, não é, de criação de gados. Então, eles são os motivos que essas pessoas encontram para justificar a queimada. Mas a queimada não é o único. Qual é um outro problema? Sim, ainda a respeito das camadas. O que é que essas camadas afetam? O ar, a água, o solo, os seres vivos de um modo geral. Então, esse solo queimado, ele fica impróprio para o cultivo, né? E aí também essa água começa a ficar escassa, o ar fica poluído e esses seres perdem os seus habitats, os seus ambientes, né? O ambiente propício para a vida. E para a questão da agricultura, se eles queimarem para a agricultura, então esses agricultores vão ter que gastar muito, investir muito, para que esse solo volte a ter, não é, nutrientes suficientes para nutrir algumas plantações. O que é que nós temos mais? O desmatamento. E na questão do desmatamento, eu estou trazendo aí para vocês que desde a colonização aos dias atuais acontece o desmatamento antes era para a questão de avançar em relação à parte interna dessa floresta. Então, era para abrir caminhos, depois já era para abrir estradas. E hoje são eles os motivos, a questão aí em relação ao desmatamento e também a utilização da madeira. Talvez esse seja o principal problema. E eu trouxe aí 2 perguntinhas para a gente refletir. Qual o papel que essa árvore exercia nesse ecossistema? Se pararmos para pensar e observar que esse recorte que eu trouxe representa o tronco de uma árvore. Qual era o papel que essa árvore exercia nesse ecossistema? Abrigo para animais? Liberação, né, de gás oxigênio nas trocas gasosas. A questão aí, como a gente falou, né, dos rios voadores, que aí ele era tão importante na questão aí da liberação da umidade, na hora que essa árvore transpirava, colocava vapor d'água para fora. Né? E quanto tempo a natureza leva para recuperar? Quantos anos deve ter essa árvore? Essa e inúmeras árvores que a gente observa. Então, vale aqui a gente parar um pouquinho e refletir no que diz respeito a essa situação. Mas o que é que nós temos mais, além da questão aí das queimadas, né, e a questão aí do desmatamento? Nós temos aí um outro caso muito grave, a biopirataria. Né? A questão de pessoas que estão levando, né, alguns exemplares de espécies nativas, né, da nossa Mata Atlântica, da nossa floresta amazônica, e aí, lá fora, em outros países, eles estão patenteando e dizendo que não é nosso. Eles já encontram outros ambientes para dizer. Mas a biopirataria não é só essa questão ilegal de levar sementes, plantas, animais, não. A biopirataria também é a questão aí de roubar os ensinamentos do povo da floresta amazônica. A questão aí de uma infinidade de crenças, que essas crenças eles apresentam como resolução de problemas, né? A cura de algumas doenças. Então, eles também estão pirateando. E a biopirataria é tudo isso, pessoal. Mas, além da questão aí da biopirataria, o que a gente ainda pode falar a respeito, né, desse nosso, vamos dizer assim, nesse nosso ecossistema? Aí vem um outro questionamento, e eu trago para vocês, para a gente refletir em relação à redução do número de espécies. E aí eu tenho a caça predatória, a pesca predatória, né? A questão aí de levar os nossos animais, enjaular,
né? Tirar ele do ambiente natural, onde nessas jaulas eles não conseguem reproduzir as condições de vida que eles têm aí dentro. E também com as estradas, as mortes, os atropelamentos que acontecem aqui, mostrando a vocês, né, o mico-leão dourado, né, que foi aí, olha, sacrificado em relação ao atropelamento. Então, estou trazendo aqui para vocês, para a gente começar a refletir. Mas, professora, os nativos precisam caçar, sim, mas eles caçam para a questão da sobrevivência, para a alimentação do hoje. A mesma coisa a questão da pesca. E aí eu estou falando dessa pesca predatória, essa pesca com inúmeras espécies e muitas vezes, né, a questão de filhotes e fêmeas cheias de ovos, porque não ocorre o respeito aí à questão da natureza. Então, algo para a gente parar, para pensar em relação a tudo isso. Então, o que é que nós temos mais? Quando a gente fala, né, de todos os seres vivos, vem aí, e os povos da Amazônia? Como é que esses povos vão sobreviver diante de tudo isso que vem acontecendo? É dela que eles tiram todo o seu sustento. É a alimentação, é a vestimenta, não é? É a questão aí da sua cultura, das suas festas. Então, é algo para a gente também parar para pensar nesses povos que estão aí habitando e resistindo, né, em relação a esse ambiente. Então, vale aqui a gente parar um pouquinho para pensar o que é que estão fazendo com a floresta amazônica. O que é que a gente pode fazer e o que é que a gente pode também, vamos dizer assim, propagar. A gente vai ter que falar, hoje é o dia, mas aí não é só hoje. A gente vai ver que é um momento de uma reflexão que vai ter que fazer parte dos nossos discursos de agora em diante, para quem não tinha, ok? Mas o que é que nós temos mais em relação aí a alguns problemas? Eu listei aqui algumas das principais ameaças e quero que vocês observem. Observe as ameaças que eu vou falar rapidinho a respeito de cada uma delas. Pronto? Leram cada uma delas? Então, veja, a perda e a fragmentação do habitat, né? Então, a questão aí de tudo isso, todas essas ações, as queimadas, o desmatamento, a biopirataria, está representando tudo isso. A caça e a pesca predatória, o atropelamento e a poluição, porque está presente também essa poluição. E aí, pessoal, o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente, diante de tudo isso, hoje é um conhecimento. Acredito que muitos de vocês estão levando essa informação como conhecimento. Mas o que é que a gente faz com conhecimento? A gente guarda? A gente deixa só na nossa memória? É preciso ter movimento, é preciso ter ação. E aí, eu acredito que a gente tem muito o que fazer em relação aí à questão desses cuidados, em relação a esse ecossistema tão, vamos dizer assim, tão magnífico e tão importante para a vida no planeta. E aí eu estou trazendo para vocês apresentar a Amazônia de Pé. A Amazônia de Pé é um projeto popular. Essa Amazônia de Pé está chamando a atenção do Brasil inteiro. E eles estão colhendo assinaturas, e essas assinaturas vão compor um grande documento para assim que, né, no próximo ano, esses novos governantes eles vão receber esse pedido de ação, né, esse pedido de um movimento em relação à Amazônia. E aqui nós estamos querendo dizer que nós, da Escola Municipal para Aulas Digitais, também estamos abraçando essa causa. E para abraçar essa causa, eu vou mostrar aqui a vocês o que é que nós já estamos fazendo, nós já estamos nesse movimento. Eu vou mostrar aqui, né, nessa prancheta, que é como é que a gente vai coletar essas assinaturas. Então, para coletar as assinaturas, a gente precisa que as pessoas que venham assinar, elas tenham título de eleitor. Então, tem que ter mais de 16 anos. E aí, a gente vai começar. Nós, enquanto Escola Municipal para Aulas Digitais, já estamos nesse movimento. Mas não somos nós apenas. Então, aqui eu vou dizer a vocês que, desde o dia 3, né, agora de setembro, que aqui em Recife já tem um grande movimento. Hoje, nesse momento, eu acredito que lá na Avenida Sais Souza, em Boa Viagem, está tendo um grande movimento em relação a esse dia, né? É um dia de comemoração, mas um dia de comemoração de apelo, um dia de comemoração de apresentar os problemas e os benefícios que a floresta amazônica tem.
E aí não é só hoje. Então, nós temos aí grandes movimentos, né? A questão do movimento estudantil, estar também fazendo palestras, fazendo movimento dentro das universidades. Percebi também que vão ter ações em relação aí aos manguezais, a questão aí da coleta. Então, a gente está começando a ver que é um cuidado do mundo inteiro e nós não podemos ficar de fora. Mas não é só Pernambuco, não. No documento, daqui a pouco eu vou mostrar o endereço a vocês, vocês vão perceber que existe, olha, os estados, todos os estados estão em grande ação para a coleta dessas informações, ou seja, para apresentar a vocês a informação e para colher das pessoas que têm título de eleitor a questão dessa assinatura e levarmos em número. Eu fiz uma pesquisa e hoje, né, pela manhã, nós já tínhamos 1.757.087 assinaturas. Então, vejam que é significativo, mas precisamos intensificar, aumentar aí essa questão desse, vamos dizer assim, desse clamor, né, em prol da floresta amazônica. Mas aqui eu tenho uma sugestão. Eu estou aqui fazendo um pedido a vocês, pessoal. A atividade de hoje é uma proposta. Construir um cartaz apresentando um dos problemas ambientais ou um dos benefícios realizados pela Amazônia. E aqui, na minha sugestão, eu já vou passar rapidinho, eu estou pedindo a vocês para a gente fazer um cartaz sustentável. E na questão do cartaz sustentável, eu já comecei a fazer a ideia aqui. Então, com sacolas, né, porque aí a gente está fazendo um trabalho sustentável, a utilização de sacolas, né, como é o caso dessa aqui, ó. Então, a gente está trazendo aí, e eu estou trazendo aqui a campanha em relação à Amazônia de pé. Nós queremos a Amazônia de pé. Então, aqui vai a sugestão de atividade. E com essa atividade, nós gostaríamos que vocês levassem o cartaz de vocês para a escola de vocês, fizessem lá uma exposição. Chega lá, não é preciso ser só hoje. Nós temos muitos dias ainda para levantar essa bandeira em relação aí à floresta amazônica. Eu vou chamar a professora Cláudia para ela fazer as considerações finais e volto também dando a vocês a questão do site para vocês entrarem e conhecer esse projeto. Não é isso, professora Cláudia? É isso, professora. Estou aqui encantada, né, com essa aula, sabendo estar entendendo tudo direitinho e falando assim da importância, né, de cada um de nós fazermos a nossa parte, professora. E a professora Luciana também está desejando uma boa aula para todas nós, né? Então, isso aí é muito importante que todos deem as mãos, né, para a gente poder salvar esse bioma tão importante aqui para o nosso estado, né, para o nosso país e outros países, né, do qual fazem parte. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Pois é, professora Cláudia, que bom, não é? Sabina aí sempre presente e todos os outros que estão nos assistindo através da TV também. E aí a sugestão da atividade e a sugestão de um cartaz, né? Ecologicamente correto, um cartaz sustentável. Utiliza aí uma sacolinha, olha, como essa, vê aí, faz uma campanha aí na vizinhança e leva o seu cartaz bem interessante lá para a escola. E você é quem vai promover essa atividade. Gostaria de dizer também, não é, que a questão aí, nós queremos a Amazônia de pé. Aqui está o site que vocês vão poder entrar e conhecer e ver os movimentos que estão acontecendo em Recife essa semana, do dia 3 ao dia 10. Então, aí, olha, amazoniadepé.org.br, vocês vão poder entrar. E aqui, pessoal, eu já estou com a minha prancheta e já vou começar, aqui mesmo no estúdio, a colher as assinaturas. Lembrem que, para fazer a assinatura, é preciso ter o título de eleitor. Mas, professora, e nós? Vocês serão incentivadores. Vocês vão fazer a propagação dessa campanha. Vão falar para os pais, vão pedir, se na sua escola tiver, fala para o professor. O professor vai poder entrar nesse site, baixar, né, esse documento, imprimir quantas folhas quiserem e começar aí a campanha. Então, aqui, nós já vamos começar a nossa campanha colhendo, né, do nosso querido aqui, Clisma, e de toda a equipe que está aqui, né, promovendo essa aula, divulgando essa aula para todos vocês. Então, a nossa aula hoje foi em relação aí à Amazônia. A questão aí do dia 5 é um dia de comemoração, mas principalmente um dia de conhecer para conservar, conhecer para cuidar. É esse o nosso recadinho. Aguardamos vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Eu preciso correr para pegar as informações. Tchau, pessoal!